Olá, aqui é Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje calma, hoje é quinta-feira, dia 7, né, 7 do mês de junho do ano 2018, 88, vamos dizer que é o último episódio da série das histórias da Copa do Mundo, né, e vamos falar justamente da Copa mais, digamos, famigerada, né, que é a Copa de 2014, uma Copa do Mundo que para nós brasileiros começou em 2007. Vou explicar por que essa Copa do Mundo começou em 2007 para nós. Porque foi em 2007 que a FIFA, no dia 31 de outubro de 2007, a FIFA escolheu o Brasil, né? Oficializou o Brasil, era candidato único, a Colômbia era candidato, desistiu e o Brasil ficou como o único candidato. E a FIFA oficializou o Brasil como sede da Copa de 2014. De lá para cá começaram os preparativos, começaram as especulações e também as roubalheiras também. Porque também não vamos aqui dizer, florear, só falar. Não, vamos falar, teve roubalheira. Começou roubalheira, propina, empenteira. Na verdade a chegada da Copa do Mundo no Brasil foi uma ideia política, né, do então presidente Lula na época, para poder aumentar a popularidade, para dizer eu sou foda, eu sou o máximo, eu sou a última coquinha do deserto, eu sou o máximo, repetindo o que Getúlio Vargas fez lá atrás. Então, algumas coisas dessa Copa do Mundo de 2014, inclusive até o resultado, chega a ser semelhante ao que aconteceu há 64 anos antes no Brasil, né, em 50, ou seja, coisas que praticamente não mudaram, né? Não mudaram durante esse tempo, né? Questões políticas. A Copa do Mundo começou sempre naquele negócio assim: quem será as sedes? Especulação. Claro, já sabia que o Maracanã ia ser sede e tal, mas a FIFA já ordenou que os estádios iam ser tudo reformado. Aí já começou aquele negócio lá das empreiteiras aproveitar, né? O governo meter a mão, gastar mais do que deve, aí for fazer estádio. Bom, tudo bem, né? Nada contra. Eu acredito que em lugares como Manaus, Natal e Cuiabá tem futebol, só que não sou de primeira divisão. Tudo bem, Brasília, né? Não sou de primeira divisão. Ao invés de, eu acho que de pegar esse dinheiro e desenvolver o futebol local, os clubes local, não. Investiram no estádio, tal. Isso já é uma coisa que eu vou com uma questão política. Claro que, por exemplo, aqui em São Paulo tivemos a inauguração da Arena Corinthians, Reforma Maracanã, Mineirão, Beira-Rio, a Arena da Baixada, lá o Estádio Salvador, né, em vários outros estádios, houve muitas reformas e houve muita repercussão. Aqui em São Paulo mesmo, cara, em 2007, no colograma da candidatura, estava constando que São Paulo ia ser o Morumbi o estádio. Aí começou a falar assim, o projeto do Morumbi não é bom, esse projeto aqui não é isso, aquilo. Depois descobrimos que teve mutreta por trás, de construtora, do Corinthians, do Lula e tal, para que possa ser feito um estádio, né, o Corinthians possa fazer um estádio através de uma construtora, né, para que esse estádio seja a sede da Copa do Mundo. Ou seja, todos os projetos que o Morumbi, o São Paulo apresentou, né, para o comitê organizador local, todos foram rejeitados porque o comitê já estava com coisinha com o Odebrecht, com o Lula e com o Corinthians, né? Tanto é que foi feita a Arena Corinthians, que foi anunciado depois da Copa de 2010, para você ter quase um pouco 3 anos antes da Copa. Mas é uma Copa do Mundo que tivemos muita, digamos, foi criada uma bolha, né? Criamos uma bolha. O Brasil vivia na época do Lula, né? Principalmente esse maldito segundo mandato do Lula, porque para mim o Lula foi eleito através de muito sangue, muita podridão no segundo mandato, né? Eu não quero falar muito desse assunto que é muito perigoso, né? Muita coisa errada, não, todo mundo sabe, né? Corrupção e tal. A gente viveu uma bolha. Dizia que o Brasil ia virar o Brasil de primeiro mundo, que vamos ganhar dinheiro, que não sei o que, caralho. E foi prometido um monte de coisa. Prometido inauguração de metrô, prometido inauguração de estradas, de ferrovias, até de trem-bala.
Alguns lugares houve inauguração. Aqui em São Paulo teve metrô que inaugurou, no Rio de Janeiro o VLT, o BRT foi inaugurado, mas é mais por causa da Olimpíada, não pela Copa do Mundo propriamente dita. Em Belo Horizonte teve obras viárias, que infelizmente caiu uma delas. Em Recife teve obras, teve metrô em Salvador, tudo bem. Só que atrasaram. Muitas delas, as obras foram concluídas em 2015 para frente, depois da Copa do Mundo. Veja como que houve muita coisa errada, né? Houve uma burocracia. Na verdade, essa Copa do Mundo veio para o Brasil por uma questão política. E antes da Copa do Mundo, quando a bolha, porque a bolha, o Brasil teve uma bolha entre 2007 até antes, um pouco depois da Copa do Mundo, né? Até na Copa do Mundo a gente estava dentro dessa bolha. Em 2013 a bolha começou a estourar. Sabe aquelas manifestações do Brasil? Sabe aquelas manifestações de junho de julho de 2013, aquelas manifestações que começou tudo por causa do preço do transporte, depois aumentou, escariou para ser uma manifestação geral? Foi daí que a bolha do Brasil começou a cair. Foi daí que o povo falou para todo mundo que o governo da Dilma tá uma porcaria. Que o Brasil tá uma porcaria. Por quê? Porque naquela época o governo manipulou, vou falar a verdade, toda a mídia para dizer que o Brasil estava uma ilha da fantasia. Você lembra daquela série que tem nos anos 70, 80, não sei, Ilha da Fantasia, que tem aquele anão? Então, o Brasil viveu uma Ilha da Fantasia. Inclusive a Dilma que era anão e aquele cara que chama patrão era o Lula. Eu brincava com a minha mãe falando isso, né? O Brasil é uma ilha da fantasia, a Dilma é um anão. Saiu o patrão, né? Que é o Lula, entrou a Dilma, que é um anão. E aí a gente meio que foi fantasiado. Então a imagem do Brasil era o Brasil ruim, né? Naquela época, né? O Brasil bom, maravilhoso. Mas não estava. O Brasil estava praticamente no caminho de uma crise que os especialistas já sabiam que ia acontecer. Só que o governo escondeu, né? Tudo bem. Aí teve as manifestações, o Vem Pra Rua, Escambar 4 e tal. Aí eu lembro que antes da Copa do Mundo teve vários muros pichados. Lembra lá? Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Até que eu brinquei uma vez, eu fiz um meme no Facebook na época. Não vai ter Copa, vai ter cozinha, alguma coisa assim, né? Eu fazia memes, eu usava fazer meme pelo pente, né? Mas agora, esquecendo a política, vamos agora direto ao esporte, né? Ao que interessa a quem está... que clicou aqui no vídeo e tá vendo meu vídeo. Não interessa a política, né? Quer ver? Por isso vai pro Nando Moura lá, que ele fala mais podridão lá, do que aconteceu no governo da Dilma e do Lula. Copa do Mundo 2014, Campeonato do Mundo, foi a 20ª edição do torneio esportivo que aconteceu no dia 12 de junho, dia dos namorados. Graças a Deus a Copa do Mundo buscou a porcaria do dia dos namorados. Foi feriado aqui em São Paulo, a abertura foi aqui em São Paulo, né? Tivemos 12 cidades. Tivemos aí, além do Brasil, mais 31 países, totalizando 32 nações, né, 32 países. Tivemos aí várias cidades da Copa do Mundo, inclusive tivemos algumas cidades, 5 cidades que foram sede da Copa das Confederações um ano anterior, né, que é um torneio teste, né, que foi no mesmo período, né, que foi na mesma época das manifestações, inclusive, né, que fez o povo cantar o hino à capela. A capela é quando... por exemplo, tá no estádio de futebol, o hino toca na metade e depois, quando o hino para, o povo começa a cantar. É a capela. Eu descobri isso naquela época. Vamos lá, as eliminatórias e tal. Tive muita história interessante, né? Daqui a pouco eu vou contar a história dos argentinos, né? E uma Copa do Mundo que eu vou dizer uma coisa, uma Copa do Mundo que tem tudo a ver com a gente. A gente viveu a Copa do Mundo, né? Quem morou ou mora em cidades que foram sedes de Copa do Mundo, sabe muito bem como a gente viveu naquele um mês, peraí, qual é a palavra? Estasmosfera, sei lá, da Copa do Mundo, né? Tô nervoso. Da Copa do Mundo, inclusive eu tenho uma curiosidade. Num dia antes da abertura, que foi na Arena Corinthians, eu tinha ido para Mogi das Cruzes, fazer uma tarefa lá. Curiosamente, eu passei em frente de um hotel que estava hospedado na seção da Bélgica. Curioso. De 32 seleções, 16 seleções ficaram hospedadas em hotéis daqui do estado de São Paulo e treinaram aqui no estado de São Paulo. Curioso isso, mostra a força do nosso estado. E aí passei em frente do hotel da Bélgica e tal. Isso no dia 11, né? Não, no dia 11 de junho. Aí eu peguei o trem e tal.
Aí eu passei em frente do estádio da abertura da Copa do Mundo, um dia antes da Copa do Mundo. Isso é uma coisa que eu acho que dificilmente acontecerá, desde que eu irei para o país sede, um outro país sede do torneio, né? Mas pelo menos eu tenho a proeza de dizer que eu passei em frente do estádio da abertura da Copa do Mundo um dia antes da Copa do Mundo, né? Que eu lembro que eu passei em frente da Arena Corinthians, acho que eu tirei foto, um celular antigo que eu tinha. Eu lembro que até um vendedor que tava vendendo aquelas, lembra aquele chocolatezinho lá que tinha um fuleco lá da Garoto? Que tinha um chocolatezinho da Garoto. Então, ele falou assim pra mim, fala pra nós aqui no trem, olha, se você comprar um monte desse chocolate, tava na estação Itaquera, inclusive, vai ganhar um ingresso pra assistir o jogo amanhã aí. Eu falei, acho difícil, eu vou ver em casa mesmo. Mas foi emocionante, a gente viveu um mês de Copa do Mundo, eu vi torcedor aqui em São Paulo de vários países aqui, né, argentinos. Vou contar uma história de argentinos, hein, no dia 1º de junho 2014, aconteceu aqui em São Paulo o jogo Bélgica e Argentina, uma oitava de final. Beleza, eu fui fazer uma tarefa fora do horário de trabalho, tal, atrasei um pouco a chegada no trabalho e tal. E aí, depois eu descobri que tinha argentinos que ficaram hospedados lá em Interlagos, ou seja, muitos argentinos vieram de trailer, e a prefeitura disponibilizou em Interlagos um espaço para os argentinos ficarem lá. Então um monte de argentinos ficaram em Interlagos com trailer e tal. E quando foram horas antes do jogo, o trem que eu pego, que é da Marginal Pinheiros, que vem de Interlagos por sinal, estava amarrotado de argentinos, torcedores com camisa de todos os times argentinos, até time de terceira divisão. Eu reconheci lá que tinha times de quarta divisão da Argentina, ou seja, tinha torcedor argentino pra dedéu, e eu tava no meio deles. Eu não tive medo não, fiquei no meio deles. O legal, quando eles ficaram num trem lá da linha amarela, quando a gente saiu da linha Nova Esmeralda, a gente vai pra linha amarela pra ir seguir viagem até pegar a estação a estação da Luz, pra pegar que eles iam pegar o trem até o estádio, né? Aí cheguei lá na linha amarela, todos os torcedores argentinos gritando as músicas em homenagem ao Messi, ao Maradona, animados. Eu conversei com um argentino, eu falei assim, já pensou no Brasil? Eu falei meio que espanhol, assim, meio portunhol, às vezes falo meio assim, quando encontro gente assim, hispânico. Animado de partida Brasil-Argentina, se o Brasil chegar na final contra a Argentina, ele falou assim, se isso acontecer, será uma guerra, uma batalha, todo mundo animado. Tinha uns brasileiros filha da mãe, gritando, provocando os argentinos. Uma vez eu falei até para um cara, por favor, deixa eles quietos, cara, vai dar treta, de um cara que tá mesmo do Brasil provocando os argentinos. Eu falei, não, deixa, por favor, eles não estão fazendo nada demais. E eles comportavelmente não quebraram, não fizeram vandalismo, não fizeram nada, e me marcou aqueles argentinos no trem da linha amarela indo para o estádio do Corinthians. Essa é digamos, um outro episódio. Claro que a Copa do Mundo de 2014 tem o episódio maior de todos, que foi o 7-1, né? Eu já falei o 7-1 em outros vídeos aí, né? Tomei até strike da FIFA já um dos vídeos, quando eu falei um ano, né? Quando aconteceu quando completou um ano do 7-1 no dia 8 de junho de 2007, 2015, eu fiz um vídeo no 7-1 e eu filmei os gols, né, numa imagem, né, eu tomei strike da FIFA, eu nunca mais fiz isso, mas tudo bem. Então o 7-1 foi a maior marca da Copa do Mundo, né? Muito se pergunta por que realmente aconteceu, né? Eu tenho uma tese, eu acho que a seleção brasileira, aconteceu alguma coisa dentro do elenco. Eu vou ser sincero, para um jogador não jogar pro outro, porque teve briga. Teve briga. Teve alguma coisa lá dentro. A maionese azedou dentro da seleção brasileira, na minha humilde opinião, né? Eu acho que o Neymar, que ele se machucou no jogo contra a Colômbia, nas quartas de final, em Fortaleza, ele era o cara que equilibrava o elenco da seleção. Eu acho que houve um racha lá dentro, o Filipão não teve jogo cintura para controlar esse racha e o Brasil acabou perdendo, emocionalmente se abalou.
Dizem que o Brasil vendeu, aquela tese imbecil, o Brasil vendeu a Copa do Mundo, aquela tese... velho, eu não acredito no negócio de venda de Copa do Mundo. Não faz, vai vender pra quê? Vai vender a Copa do Mundo pra quê? Vai vender pra quê? O Brasil, se fosse pra vender pra ganhar essa Copa do Mundo, não faz nenhum sentido, porque o Brasil queria ganhar de 2014 pra poder eliminar aquele fantasma de 1950, que virou outro fantasma, né? Agora, né? Vamos lá. Vamos pros grupos, tá? Tem muita melonga aqui, né? As sedes, né? As sedes foi Rio de Janeiro com Maracanã, Brasília com o Estádio Mané Garrincha, Arena Corinthians de São Paulo, Castelão, Fortaleza, BR, Porto Alegre, Arena Pernambuco e Recife, Mineirão e Belo Horizonte, palco do 7x1, Salvador, abraço pro pessoal do TVC, né? A galera do TVC, cruzeirense fanático, que sempre tá no Mineirão vendo o Cruzeiro, né? Salvador, Fonte Nova, Cuiabá, Arena Pantanal, Manaus, Arena Amazônia, Dunas e Natal, e o estádio Arena da Baixada, o único estádio Versátil, tipo o estádio que fecha a cobertura, né? É o estádio que foi palco da fase final da Liga Mundial de Vôlei. Teve jogo de vôlei lá naquele ano. Aqui as cidades onde as equipes ficaram, a grande maioria das equipes ficaram em cidades do estado de São Paulo, destacando Campinas, onde Nigéria e Portugal ficaram, Santos, a Costa Rica e o Paulo ficou Colômbia, Estados Unidos, Porto Seguro ficou a Suíça e por aí vai, né? Vamos lá. Os árbitros, vamos direto para os grupos, né? O grupo A teve Brasil, primeiro lugar, México segundo, Camarões e Croácia eliminados. No grupo B tivemos aí uma zebra, né? Tivemos aí Holanda e Chile classificados, Espanha e Austrália eliminado. O grupo C, que foi a maior zebra não é o grupo C, né? É o grupo D que foi a zebra. O grupo C, tivemos Colômbia e Grécia classificados, Costa do Marfim e Japão eliminados. Tivemos no grupo D Costa Rica e Uruguai classificados, Inglaterra e Itália eliminados. O grupo da morte, que todo mundo acha que Inglaterra e Itália, ou Uruguai, Itália, Uruguai e Inglaterra classificados. Não, Costa Rica classificou em primeiro. Quem achava que ia ser em quarto foi em primeiro. O grupo E tiver a França, Suíça, Equador e Honduras, né? França e Suíça avançaram. O grupo F, Argentina, Nigéria, Pós-Herzegovina e Irã eliminados. Grupo G, esse grupo equilibradinho, hein? Equilibradinho. É o segundo grupo da morte dessa Copa. Alemanha e Estados Unidos classificaram, eliminados Portugal e Gana, né? Ficaram de fora. Portugal ficou de fora, Cristiano Ronaldo com pena limitada. No grupo H, Bélgica e Argélia avançaram. Rússia, a sede desse ano, e a Coreia do Sul eliminados, desqualificados. Aí tivemos as quartas de final. Brasil venceu o Chile, Colômbia venceu o Uruguai, França venceu a Nigéria, Alemanha venceu a Argélia, e detalhe, a Argélia poderia vencer a Alemanha, eliminada a Alemanha, Holanda e México, Costa Rica. Eu falo isso numa live nesse jogo, né? Na última live eu falei desse jogo da Argélia contra a Alemanha. Eu falei lá pro Fábio Castro, que ele me perguntou. Costa Rica e Grécia nos pênaltis. Eu lembro desse jogo, nossa, foi emocionante esse jogo, quase não terminava. Esse aqui, Argentina e Suíça, porque foi esse jogo aqui que eu encontrei os torcedores argentinos indo para a Arena Corinthians. O jogo foi na Arena Corinthians, 1-0 na prorrogação, né? Classificou a Argentina, eliminou a Suíça não participou dessa Copa. Bélgica, na prorrogação, venceu os Estados Unidos. Aí tivemos aí Brasil eliminando a Colômbia, a Argentina eliminando a França, a Alemanha eliminando a França, a Holanda eliminando nos pênaltis a Costa Rica, né? E a Argentina ganhando a Bélgica em Brasília, e tivemos aí a semifinal. Não vou falar do jogo do Brasil, não. Primeiro eu vou falar aqui do jogo aqui em São Paulo, no dia do feriado aqui estadual, 9 de julho. Holanda e Argentina, que por enquanto é o último jogo de Copa do Mundo que foram decididos nos pênaltis, né? A Argentina ganhou de 4-2, eliminou a Holanda, todo mundo torcendo pra Holanda, né? Meu Deus do céu. E classificou aí a Argentina. Holanda, que todo mundo tá carequinha de saber que a Holanda não tá na Copa esse ano, assim como Estados Unidos. E a minha Itália, avança Itália! Mas em 2022 eu quero ver a Itália lá, tá? Muitos me perguntam por que eu fico andando sempre pra porta, porque eu não quero fazer um vídeo e ter gente de repente chegando aqui, entendeu? E aí, vamos lá. O 7! O momento que marcou esse Mundial de 2014, né?
Alemanha 1. O Brasil do Roberto Avalone, né? Alemanha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brasil 1. Exclamação. Brasil é uma chocolatada. E aí o que acontece? O Brasil, em menos de 25 minutos, o Brasil tomou 4 gols. Um atrás do outro. Eu lembro que quando o Brasil tomou o 4º gol, vou ser sincero pra te falar uma coisa. Eu desisti. De ver o jogo. E aí foi uma vexame, inclusive vários áudios aí de várias emissoras de rádio falando que o Brasil foi decepção. Eu lembro que a Globo exagerou falando a maior tragédia do futebol brasileiro, amigo. Assim, não digo a maior tragédia. Porque tragédia pra mim tragédia é outras coisas. Foi, acho que, a pior derrota da seleção brasileira, eu acho que em qualquer categoria esportiva que o Brasil chega depois conquista uma alta excelência. Acho que no vôlei no Brasil nem tomou. Por exemplo, como se o vôlei o Brasil tivesse tomado 3-0, 25-5, 25-3 e 25-8. Seria como se fosse isso no vôlei, né? Ou seja, 7-1 é uma derrota inimaginável para o Brasil. Eu acho que nunca mais vai acontecer isso. O Brasil vai aplicar 7-1 em várias seleções, como aplicou no Haiti na Copa América Centenário agora em 2016. Mas o Brasil nunca mais vai sofrer de Alemanha. Tanto é que o Brasil ganhou da Alemanha num amistoso agora, né? Ou seja, aquilo lá nunca mais. Isso é um tipo de tragédia que jamais acontecerá na história do Brasil. Vamos para a disputa do terceiro e quarto lugar entre Brasil e Holanda. Detalhe que foi a primeira vez na história da minha vida, quando eu ocupei a Copa do Mundo. Eu ocupei a Copa do Mundo em 1990. Foi a primeira vez que eu não liguei, não me interessei pro jogo Seleção Brasileira de Copa do Mundo, que foi a disputa do terceiro e quarto lugar, o 3-1, o 3-0 contra o Holanda. Não é. Pra mim é porque durante a Copa do Mundo, durante o jogo Brasil-Alemanha, houve atos terroristas no Brasil, promovido. O partido político aproveitou e fez um ato terrorista nas ruas e tal. E eu, com protesto, não ao 7-1, mas ao uso político terrorista da Copa do Mundo, eu resolvi boicotar o jogo Brasil e Holanda. Eu nunca fiz isso e nunca mais vou fazer, né? Nunca mais vou fazer. Mesmo que o Brasil perdesse 2 jogos e o jogo contra a Sérvia, o Brasil não valer nada, eu vou ver o jogo do Brasil. Bom, aí tivemos a final no Maracanã, Alemanha e Argentina, jogaço. Argentina perdendo bola pra lá, a Alemanha perdeu bola pra cá. E no final, na prorrogação, a Alemanha faz 1-0. Todo mundo gritando, todo mundo torcendo para a Alemanha. Mário Götze fez o gol, deu título para a Alemanha. Pela primeira vez na história, a Alemanha campeã, pela 4ª vez a Alemanha treta, inclusive até no Galvão não, porque eu não ouvi pelo Galvão, eu ouvi no rádio, acho que não sei se foi o José Silvério, não sei se foi o Éder Luiz da Transamérica, não sei, que gritou a teta da Alemanha. E a Alemanha foi tetra, eu ouvi pela Rádio Globo no CBN por Oscar Ulisses, não foi a Transamérica, eu fiz o ato falha. Bom, artilheiros da Copa do Mundo. 6 gols, o James Rodrigues, que foi revelação, inclusive ele foi pro Real Madrid, né? Eu não sei, parece que ele saiu do Real Madrid, né? O James Rodrigues, né? O Thomas Müller ficou com a artilharia e a terceira artilharia ficou entre o Messi, Neymar e Robin, né? Para você ter uma ideia. Vamos lá, tivemos gol contra, né? O Marcelo contra a Croácia. Esse gol, o primeiro gol da Copa do Mundo foi com o Marcelo, mas para a Croácia. Tivemos um gol da Honduras para a França, da Gana para Portugal e assim por diante, né? E aí o maior artilheiro, o James Rodrigues, Thomas Müller fica com o vice-artilheiro e o Neymar ficou em terceiro lugar na medalha de bronze. O melhor jogador foi o Messi, né? E a luva de ouro ficou com o Manuel Maconheiro, quer dizer, Manuel Neuer, né? Neuer. É que aqui usam. Para mim, a palavra que se refere a maconheiro é uma entidade lucifiana. Então, por isso que eu uso a expressão maconheiro favelado para falar quem é usuário de maconha, essas coisas, né? É verdade. E o Neuer lembra essa entidade que as pessoas falam, né? A pessoa mal sabe que está invocando o inimigo, o Satanás, sem saber. Mas tudo bem, eu não gosto dessa palavra, é energia negativa. Por isso que eu falo, mas não é maconheiro, para depois falar Neuer. Bom, entendedores entenderão o que eu estou querendo dizer, tá bom?
O gol do torneio foi o James Rodrigues contra o Uruguai, né? Aquele jogo que aconteceu depois de Brasil e Chile. O gol do Robben contra a Espanha, né? Que pra mim acho que deveria ser o melhor gol, mas tudo bem. E o James Rodrigues contra o Japão. O James Rodrigues teve o primeiro e o segundo lugar, né? Seleção da Copa teve o maconheiro, que é o Neuer, né? O favelado Neuer, o Steph Gund, o Hummel, o Thiago Silva, o Rojo, Tolinsco, Oscar, filha da mãe, né? Oscar nunca mais foi. Não, o Oscar foi esquecido. O Oscar pra mim é o Oscar Schmidt. O melhor Oscar do esporte brasileiro é o Oscar Schmidt, tá? Felipe Lan, James Rodrigues. Aí tivemos os avançados Robben e Thomas Miller. Pronto. Abraço pra vocês. Que Deus esteja no coração de vocês. E beijos e fui. E